Hoje é novamente o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês me mandaram. Continua sendo as do dia 16 de dezembro, quinta-feira. Estou gravando aqui no sábado ainda, mas vocês estão assistindo apenas no dia 26 de dezembro, então vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Hoje vamos sem recados, porque eu acho que não tem nenhum, então vamos direto às perguntas que eu continuo respondendo. Essa é a segunda parte, a primeira foi publicada no domingo passado. Então vamos lá, aqui do Carlos Laime. E se, assim como o câmbio, a Selic fosse flutuante? Sabe o que é interessante? Porque isso remete um pouco a forma como os bancos centrais foram alterando a sua atuação. Porque no passado eles eram muito mais passivos, eram apenas emissores de papel moeda, e tinham que honrar, garantir que havia reserva para o papel moeda emitido. Aí foi mudando ao longo das décadas a sua atuação. Na década de 80, depois do padrão ouro, aliás, antes, entre o padrão ouro, também havia a garantia da paridade, então eles asseguravam que haveria um regime de câmbio fixo entre as várias moedas do mundo, e o dólar era lastreado em ouro, tinha uma paridade no ouro. Bretton Woods era 35 dólares a onça Troy. E é depois de Bretton Woods que o mundo entrou meio que no escuro, os bancos centrais deram um salto no escuro. Bom, agora que a gente não tem essa âncora no metal, como é que a gente vai controlar a oferta monetária? Como é que a gente vai regular o nível de preços? Como a gente vai atuar? E aí que foi mudando. Inicialmente eles buscavam controlar agregados monetários, isso estou falando de década de 70, início dos anos 80, e aí tivemos a grande inflação dos anos 70, então eles fracassaram monstruosamente. E também perceberam que o Banco Central não tem controle direto sobre toda a oferta monetária. Sim, eles controlam base monetária, que é papel moeda impresso e reservas bancárias, mas depois o que está no passivo dos bancos, depósito à vista, que está no M1, e depósito a prazo, que está no M2, isso o Banco Central não tem controle direto. Pode influenciar, mas de controle direto ele não tem. E aí acabaram migrando para o regime de manipulação das taxas de juros, que é o que vigora até hoje. E a pergunta, bom, se a Selic fosse flutuante, é curioso como todos os preços da economia são flutuantes, e as próprias taxas de juros. Tirando a Selic, que é a taxa básica, todas as demais taxas, os títulos do Tesouro, são flutuantes. Veja no caso o DI futuro. O DI futuro é flutuante, e flutua de acordo com oferta e demanda. Então são as forças de mercado. O mesmo seria com a Selic, com o câmbio ou com qualquer outro preço na economia. Quando o Banco Central define a taxa básica de juros, o que ele está fazendo é um tabelamento da taxa básica, é um controle de preço. Por isso eu sempre eu respondo quando me criticam, o liberal está defendendo a intervenção no câmbio, controle de câmbio, isso é controle de preço. Tudo é controle de preço. Quando o Banco Central define uma meta para a Selic, ele está tabelando, controlando o preço. Se ele definisse uma meta para o câmbio e deixasse a Selic flutuar, ele estaria definindo um controle para o câmbio, tabelando o câmbio. Funciona da mesma maneira. O grande argumento que eu faço é o Banco Central não deveria deixar o câmbio completamente solto como tem feito. É apenas isso. E há formas de atuar sem torrar as reservas internacionais. Então, dá para fazer isso com segurança. Eu já falei isso no outro vídeo, não vou repetir agora. Aqui do Hugo Quinteiro, que por sinal me mandou uma nota de €0. Muito obrigado, Hugo. Já agradeci a ele no Instagram, mas agradeço novamente aqui no YouTube. Muito bacana. Minha coleção tá ficando grande, hein? Quem quiser mandar nota de €0, agradeço. Mas aqui o Hugo pergunta: euro ou dólar como moeda de reserva ou tanto faz? Depende, como moeda de reserva do planeta, ou moeda com padrão monetário, a gente vive no padrão dólar, não tem como fugir muito dele hoje em dia, então aí não tem como fazer mudança. Em termos de um banco central, qual moeda escolher para suas reservas internacionais? Da mesma forma, tem que ser principalmente o dólar, porque é a moeda mundial, é a moeda do comércio, então não dá para a gente fugir disso. Agora, como uma reserva pessoal, como investimento, dólar, euro, tanto faz, para um brasileiro, tanto faz, na verdade. Seria bom, se é para dar um número, bota 70% dólar e 30% euro, mas eu acredito mais no dólar do que no euro, porque
olhando os fundamentos do euro, os problemas fiscais da zona do euro, a influência fiscal ou a dominância fiscal sobre o Banco Central Europeu é muito maior do que nos Estados Unidos. Além disso, ao contrário do dólar, o euro não é tão utilizado no comércio mundial. A maior parte das dívidas está denominada em dólares, não em euros, e isso intensificou muito depois da grande crise financeira. Eu já fiz gráficos sobre isso, acho que eu fiz num vídeo que eu vou colocar aqui em cima, de 2020, ano passado, onde mostrava justamente como até 2008 o mundo vinha emitindo dólares fora dos Estados Unidos, chamado eurodólar ou dólar offshore. Eurodólar não tem nada a ver com euro, é apenas dólar fora dos Estados Unidos ou em bancos fora dos Estados Unidos. Então essas dívidas emitidas fora dos Estados Unidos em dólares e dívidas emitidas fora da Europa em euros vinham aumentando quase que em paralelo, mas depois da grande crise, o dólar disparou e o euro praticamente estabilizou, a ponto de agora, primeiro trimestre de 2021, há quase 13 trilhões de dívidas em dólares emitidas fora dos Estados Unidos e cerca de 5 trilhões emitidas em euros fora da zona do euro. Isso quer dizer que o mundo está mais dolarizado ainda. E o euro tem todo o problema da união fiscal muito precária, né? Como diz o André Jakurski, o euro é um tratado, mais do que uma moeda. E é verdade, então acho que isso evidencia um pouco das fragilidades do euro. Se eu tivesse que apostar a longo prazo, prefiro o dólar do que euro. Aqui do Gilberto. Por que os juros no Brasil falamos Selic 9,25% e nos Estados Unidos é banda 0,025%? Isso muda algo de fato? Sim. Na verdade, o processo de política monetária que mudou do Fed depois dos quantitative easings. Eu não vou explicar tudo agora porque é bem detalhado, mas eu fiz uma série de 4 vídeos bem bacana, vou colocar o link aqui em cima ou na descrição do vídeo, chamado O Fed está encurralado, ou Por que o Fed está encurralado, onde eu explico no detalhe como mudou a forma de fazer política monetária no Fed depois de 2008. E tem a ver exatamente com essa pergunta. Aqui, vamos ver mais uma, do Pedro aqui, Pedro HSA95. Acredita que o aumento de juros e retirada dos estímulos vai gerar apocalipse na renda variável? É difícil dizer, né? O que a gente pode dizer é que renda variável no mundo, Estados Unidos, está bem esticado, os valuations assim, estão nas alturas. Já está havendo uma correção. Se olhar o SP500 e tirar os principais papéis de tecnologia, o SP500, está em queda. Então, são poucas empresas que estão sustentando a alta do índice. Agora, o aumento de juros que o Fed vai fazer, ele é muito pequeno, é um aumento módico, vai ser 25 pontos base em junho do ano que vem, depois mais 25 pontos base, vai chegar no fim do ano quase em 1%, ou entre 0,75% e 1%. Em outros episódios, os mais recentes que nós temos, que foi de 2015 a 2019, o Banco Central normalizou os juros e começou a subir, chegou em 2005, e apenas em 2018 gerou um grande estresse na Bolsa Americana, mas ao mesmo tempo o Fed também estava reduzindo seu balanço, então ele estava removendo liquidez. Então foram 2 tipos de aperto monetário. No outro ciclo, de 2004 até 2007, o Fed saiu de 1%, ou 1,25%, e foi até 5,25%, taxa básica, e durante todo esse aperto monetário, o mercado seguiu fazendo máximas, e só foi cair depois. Então a gente pode seguir no momento de alta das ações sem uma correção, mesmo enquanto o Fed aperta os juros. A grande diferença que temos hoje em relação a esses outros 2 períodos que eu citei é que a inflação está muito mais alta. A gente está com inflação nos Estados Unidos 6,8%, é maior desde 1982. Então, esse cenário traz um elemento novo que pode ter uma repercussão pior para as ações. Pode, mas não dá para a gente prever exatamente o que vai acontecer. Então é sempre importante ter diversificação, ter seguros, hedge, proteções, puts, etc. E não ir all-in em nada. Aqui do Eric Pires Cardoso. Vi que as nossas reservas de dólares aumentaram muito durante o governo PT. Como isso ocorreu? Pois então, foi especialmente depois de 2008, mais precisamente, se eu não me engano, foi maio,
quando nós ganhamos o selo de grau de investimento. Nossa classificação de risco, a nossa nota de crédito do país foi elevada por todas as agências e passamos à turma dos países grau de investimento. Isso foi um ponto de inflexão para o Brasil naquele momento, porque significa que vários fundos de investimentos, vários fundos de pensão, fundos soberanos poderiam, a partir daquele momento, investir no país. Porque esse é um selo de credibilidade, um selo de confiança, e que vários desses investidores, por restrição estatutária, só podem investir em jurisdições que são grau de investimento, e não grau especulativo, que era o caso do Brasil até então. E isso foi um momento importante, porque a partir daí, houve um fluxo enorme para o Brasil, não apenas investimento direto, que já vinha subindo, mas sobretudo investimento em carteira, que é o chamado hot money, ou dinheiro quente, que é muito mais volátil, que ele entra rápido quando está positivo, a rendimento atrativo, e se há algum problema, ele sai rápido do país também. É o investimento chamado investimento em carteira ou investimento em portfólio pela contabilidade nacional do balanço de pagamentos. Então, olhando o balanço de pagamentos brasileiro, a partir desse momento, o nosso investimento em carteira explodiu. Então, houve muita entrada de capital no Brasil a partir daquele momento. Isso seguiu até 2011, 12. E essa entrada de capital começou a apreciar a nossa moeda. Olha como é curioso, como foi curioso aquele período. E estava apreciando tanto o real, a ponto do real ser uma das moedas mais valorizadas do planeta naquele momento, pelo índice Big Mac, pela TCR, que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, que é a taxa de câmbio real. Por várias óticas, o real estava sobrevalorizado. E para evitar uma valorização adicional, o Banco Central começou a acumular reservas, comprando dólares para evitar uma apreciação maior. E foi acumulando reservas, até chegar aos patamares que a gente vê hoje de quase 400 bilhões de dólares. E não apenas isso, também instituía o IOF para entrada de capital. Vejam que curioso, né? Naquele momento o capital entrava, queria vir para o Brasil e a gente taxava ele para evitar que ele viesse naquele volume e causasse uma apreciação ainda mais intensa da nossa moeda. Só que depois, em setembro de 2015, houve o momento inverso. Perdemos o selo de confiança, de bom pagador, e passamos novamente à turma dos grau especulativo, junk bonds, onde esses fundos todos aí tinham que tirar o dinheiro do país. Então aquele fluxo saiu ou não veio mais. E aí veio o problema oposto, o Brasil começou a ter uma depreciação cambial, e para evitar a perda de reservas em excesso, deixou o câmbio subir e não atuou no câmbio, e é o que a gente já sabe. Então é isso que explica esse grande acúmulo de reservas naquele momento. Aqui do Charles. Déficit 150% nos Estados Unidos, dólar continua subindo. Explica isso, please. Pois então, deixa eu até ver como é que tá agora aqui, porque o Dollar Index, que é o principal que eu acompanho, que é o índice dólar, ele tá subindo no último ano, perdão, e mesmo com essa dominância fiscal, ou com esse fiscal dos Estados Unidos bem, deixa eu aumentar aqui, ó, com esse fiscal americano bem desarrumado, e tá subindo pelos fatores que eu acabei de falar na outra pergunta, sobre o dólar ainda ser a moeda mundial, ser a moeda de reserva, ser a principal moeda na qual a maior parte das dívidas está denominada no mundo, fora do dólar, o chamado eurodólar, fora dos Estados Unidos. Então o mundo ainda está muito dolarizado. E qualquer aperto monetário, aumento da demanda por liquidez, acaba resultando numa demanda maior por dólar também. Se alguém está endividado em dólares, precisa conseguir dólares para pagar essas dívidas. E é o que acontece hoje no mundo. Esse é um fator. O outro é bem específico do momento, porque o dólar, o Fed começou a apertar ou ser menos estimulativo, está acelerando a redução dos estímulos, vai acabar lá por março, abril, já sinalizou que vai aumentar juros no ano que vem. Enquanto isso, o euro, da zona do euro, o Banco Central Europeu, acabou de decidir que vai manter as taxas inalteradas,
que vai começar a reduzir os estímulos da pandemia, mas vai seguir comprando ativos a perder de vista, não deu data para acabar, na ordem de 20 bilhões de dólares de euros por mês, e só vai elevar juros depois que acabar as compras. E quando é que vai acabar as compras? Ainda não disse. Ou seja, relativamente, o dólar está tendo um aperto, entrando num ciclo de aperto monetário. A libra esterlina teve um aperto, o Banco da Inglaterra aumentou a taxa de juros de 0,10% para 0,25%, primeiro banco central desenvolvido a aumentar juros, ou de moeda de reserva mesmo, moeda importante, e daqui a pouco outros países podem fazer isso. Mas no momento, o dólar, especialmente comparado ao euro, está entrando num ciclo de aperto monetário relativo à zona do euro. Acho que esse é um dos fatores que explica. Aqui do José Renato. Guerra na Ucrânia, possível crise financeira na Europa? Pois então, difícil a gente fazer essas previsões, né? Tá tenso ali realmente o clima, as declarações que Putin está dando, NATO, Ucrânia, não está acalmando as tensões, mas claro que se houver algo como isso, realmente uma guerra ali na Europa pode desarranjar tudo. Pode realmente gerar uma aversão ao risco enorme, mais fuga para dólar, talvez euro possa se depreciar até nesse momento, vai desarranjar mercados. Realmente não dá para imaginar que uma guerra lá na Europa seria algo tranquilo para os mercados. Mas como eu sempre digo, não busque calibrar a sua exposição com base na probabilidade de ocorrência dos eventos. Isso é tentar adivinhar o que vai acontecer. Mas sim, calibre a sua exposição para, caso o evento ocorra, como é que isso me afeta. Não vai apostar tudo, por exemplo, vamos apostar tudo em ações da Ucrânia. E se acontece uma guerra na Ucrânia, vai cair tudo. Então, nesse tipo de... Essa é a estratégia de investimento que eu acho que é a mais correta naquela linha do Taleb do antifrágil. Aqui do Rômulo Pauli. Renda passiva em dólar através da Liberta. É possível? Sim, especialmente pela Liberta Global, com o Heraldo que fica baseado em Miami, então pode falar com a Liberta Global, vou colocar o link aqui embaixo também. E, por sinal, o Heraldo é craque nisso, sabe muito de renda fixa em dólares. No mundo, por sinal. Aqui do Tamonins. A reduflação no final não seria enganar o consumidor? Reduflação é uma tradução do shrinkflation, que é a inflação que se manifesta pela redução do conteúdo dos produtos. Por exemplo, uma lata de Coca que antes era vendida, sei lá, por $1 e vinha 350 mililitros. Agora mudou, ainda continua $1, mas vem apenas 300 mililitros. Ou seja, está pagando mais pelo mililitro, mas a embalagem não explicita isso de forma clara e o preço continua o mesmo. Então essa seria uma maneira de enganar o consumidor. Eu não vejo bem assim. Primeiro, essa é uma forma de lidar com a inflação e que os empresários, as empresas têm para evitar que as vendas caiam tanto. Claro que isso tem um limite, e se a inflação segue pegando, não vai seguir reduzindo a embalagem a ponto, daqui a pouco vai ser 25 mililitros para manter $1. Não tem como, então tem um limite possível dessa reduflação. Em alguma hora vão ter que manter a embalagem e o conteúdo igual ou mesmo e aumentar o preço. Mas a verdade é que a inflação é um problema da moeda. Assim como o indivíduo, o trabalhador, é vítima desse processo inflacionário, o empresário também é, o fabricante também é, o produtor, o supermercado também é. Então não condenem o empresário ou o supermercado por fazer isso, o fabricante do produto por fazer isso, e sim o Banco Central. A raiz do problema está lá, e não no produtor que está tentando lidar com a inflação dessa maneira. Aqui do Wilson. Onde conseguimos ver o quanto de dinheiro tem no Brasil em espécie digital circulando? Pois então, eu vou de novo botar esse link desse vídeo aqui em cima, sobre o quanto tem dinheiro no Brasil, onde eu explico os agregados monetários, e você pode acompanhar isso dentro do site do Banco Central do Brasil, na parte lá de estatísticas, séries temporais,
indicadores monetários e lá tem tudo. Tem os agregados monetários, você consegue vasculhar todos esses indicadores e acompanhar como você quer. Aqui do G. Carvalho. Acha que pesquisas eleitorais são confiáveis? Qual a sua opinião sobre elas de modo geral? Infelizmente, a realidade tem nos mostrado que elas não são muito confiáveis. E acho que os últimos anos mostrou exatamente isso. Foi no Brasil a eleição presidencial 2018, foi Trump 2016, foram várias de prefeituras agora em 2020. Então, honestamente, eu acho que elas perderam muito da sua credibilidade. Acho que acaba influenciando a percepção de mercado, os agentes, sim, sem dúvida, mas eu acho que hoje elas têm menos relevância que tinham no passado, justamente por essa falta de credibilidade ou credibilidade que foi minada nos últimos anos. Aqui do Daniel. Acredita em terceira via no Brasil? Olha, se é no sentido de que uma terceira via pode ganhar a eleição, sim, pode. Mas mais do que acreditar numa terceira via, para mim o que eu acredito é no sentido... O que pode dar certo no Brasil é menos intervencionismo, é menos Estado atuando em todas as esferas, regulando demais, com gasto elevado, com carga tributária, que é consequência do gasto, muito elevada. Então, seja a terceira via, seja esquerda, direita, tem que ser menos intervencionismo, mais livre mercado, mais empreendedorismo, mais dinheiro no bolso do cidadão em que ele decida o que fazer com o dinheiro e não o governo tentando regular toda a atividade econômica ou tendo muita influência sobre ela. Então, eu acredito realmente em menos intervencionismo e mais empreendedorismo. Uma carteira só com ETF é interessante ou o stock picking ainda é viável? Eu acho que o interessante do ETF, por exemplo, um ETF setorial, digamos o que eu gosto, que é o de petróleo, o XOP, SHOP. É bacana porque ele dá exposição à tese em si para o setor do petróleo, sem precisar fazer o stock picking. Então, para alguém que acredita na tese que vai ser positiva para todo o setor, para todas as empresas. Claro que umas vão performar melhor do que outras, mas se o importante é mais a tese, isso simplifica o trabalho de investimento. Então, essa é uma forma, e eu gosto de ETFs, mas isso não significa que um stock pick também não possa ser interessante. Tem setor que às vezes nem tem um ETF interessante, às vezes um ETF acaba tendo muito mais coisa do que você gostaria. O próprio ETF de urânio, se olhar o ETF, o URA, que muita gente diz, vamos botar no URA. Olhem o URA, não tem apenas urânio lá. Então, o próprio Marcelo Lopes diz que não acha o URA uma boa ideia. Então, é importante entender o ETF, em vez de simplesmente colocar cegamente, bota no ETF e esquece. Aqui o Plínio, qual a melhor faculdade para alguém que quer trabalhar como trader? Boa pergunta. Matemática, estatística, para conseguir até fazer análises quantitativas, mas eu recomendo muito, primeiro, acho que essas faculdades são boas, mas eu vou retomar essa pergunta e vou fazer ela para o Stormer. Recomendo, aprendam com o Stormer como operar na bolsa, o Stormer é um craque. Que mais? E acho que mais faculdade do que a própria experiência, e em trader especialmente, em trading especialmente, é fundamental, porque é o tipo da coisa que você pode aprender toda a teoria e toda a técnica, mas o emocional, a disciplina tem muito mais importância e no momento ali de apertar o botão para montar a posição ou para sair da posição, não importa a técnica que você aprendeu com o gráfico, as bandas de Bollinger, ondas de Elliott, não interessa. Naquele momento é a disciplina e o emocional que vai falar muito mais alto. Então sigam o Stormer, que ele é craque nisso. Aqui do Jean Carlos. Como você vê esse novo público que te assiste, classe baixa como eu, e que fica fascinado pelo conteúdo? Primeiro, eu acho fantástico e me deixa feliz que eu esteja atingindo tantos públicos tão diversos
eu costumo acompanhar bastante as métricas aqui do canal, como por exemplo a métrica de audiência, e eu vejo como a audiência aqui foi mudando ao longo do tempo. No começo do canal, lá em 2017, ele acabou sendo focado mais em Bitcoin, blockchain, criptoativos em geral. E isso nichou demais o canal, e o público era mais jovem, sim. Mas à medida que eu fui ampliando o leque de assuntos, a partir de 2018, 2019, e falando muito mais de economia, mercados, Bitcoin também, mas não apenas, e tudo que eu tenho falado ultimamente, isso acabou atraindo um público muito mais variado e mais experiente também. Hoje as métricas acima de 50 anos, pô, deixa eu até olhar agora aqui, ó, vamos olhar nesse momento. Vamos ver ao vivo isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Eu tinha botado em modo avião para que ninguém me interrompesse durante a gravação. Deixa eu ver aqui, ó. Analytics. Audiência. Ó, nos últimos 28 anos, ó. O principal público está entre 25 e 34, com 33,7%. Entre 35 e 44 são 30,4%. Ou seja, aí tem 2/3. E depois o outro terço está praticamente todo acima de 45 anos. Sendo que acima de 55 tem aqui praticamente 7,6 com 4, 11, 12, quase 12%. Então o público foi mudando bastante e hoje muita gente, até mais velha, me acompanha, isso é muito bacana. Mas respondendo a sua pergunta, eu fico feliz, lisonjeado, e é o que eu já disse uma vez, que isso me dá ainda motivos para ser ainda mais cuidadoso e responsável com tudo que eu falo aqui, porque eu sei que tem um alcance enorme e que a gente não imagina onde vai chegar. Então, às vezes eu vejo perguntas aqui, comentários, pessoal, tinha que falar assim, foi muito, passou pano, não sei o que, devia ter sido mais crítico, pô, tá sendo muito leve, etc. Cara, quanto mais o canal cresce, mais cuidado eu vou ter. Isso vocês podem ter certeza. Já sou cuidadoso, mas acho que essa responsabilidade é fundamental para que o canal siga crescendo, ganhando audiência, ganhando relevância, e que vocês sigam confiando nas minhas análises, nos meus comentários, mas como eu sempre defendo, sem confiar cegamente. Me escute, aprenda, admire, mas também questione com a própria cabeça sempre. Vamos seguir aqui, estamos com 27 minutos, acho que dá mais algumas perguntas e depois eu acabo. Só um pouquinho, peraí. Me atrapalhei agora aqui, só um pouquinho. Boa. Caio Brazão aqui. O estouro da bolha SP500 poderia ser como a crise de 31, 3 anos de incerteza e alto desemprego? É diferente, é bem diferente com o crash de 29, porque naquela época a gente vivia ainda no padrão ouro, então os bancos centrais não tinham essa capacidade de imprimir dinheiro e intervir tanto nos mercados, comprando ativos, determinando o preço dos ativos e talvez até contendo uma queda maior dos ativos financeiros. Esse é o primeiro ponto. Hoje, o que eu tenho... Isso é aquela questão que a gente nunca sabe como é que vai acontecer, a gente tá sempre pensando sobre isso, o mercado tá esticado, tá muito... Tem otimismo demais, tem euforia, muita alavancagem. Se alguma hora o mercado corrigir, pode vir uma queda mais brusca. E a verdade é que eu penso que os bancos centrais vão atuar cada vez mais de forma ativa, a ponto de, no limite, quase que haver uma estatização dos ativos. Porque na prática é isso que acaba acontecendo. Hoje o Fed tem 3 trilhões de hipotecas no seu balanço. Hipotecas. Famílias americanas, o Fed está financiando. Tem lá, sei lá quantos, mais de 4 trilhões de títulos do governo americano. Na Europa, eles têm títulos de governos, tem bonds corporativos, então títulos, renda fixa corporativa. No Japão tem ETFs, tem ações de empresa. O Banco Nacional Suíço tem ações de empresas, tem mais de 100 bilhões de ações de empresas. É um dos principais acionistas da Apple. O Banco Nacional Suíço, que emite o franco suíço, é um dos principais acionistas da Apple.
Eu digo isso porque, num cenário eventual de queda muito forte de ações, eu vejo que é possível o Banco Central entrar comprando tudo que é tipo de ativo. Seria extraordinário? Sim, mas é uma forma que eles têm de conter uma derrocada maior dos mercados. Se vão fazer isso, eu não sei. Mas hoje é muito mais factível que isso ocorra do que lá em 31. Lá em 29, 30, 31 era impossível, porque ainda estava no padrão ouro. Hoje o Banco Central pode imprimir e nem se preocupa com o lastro, porque não há mais a âncora no metal. Essa é a grande diferença. Aqui mais uma aqui do Celso. Ó. Deixa eu ver quantas mais tem. Tem mais algumas aqui, vamos lá. O que tu acha das análises econômicas do Upur, do Celso aqui? Do Fernando Upur. Fantástico, o cara é brilhante, muito criativo e eu dou muita risada. Inclusive ontem eu mostrei, ele não conhecia ainda, mostrei pro meu pai o perfil do... Viu? O Fernando Upur, mostrei pro meu pai e ele deu risada dos teus tweets aqui. Ai, ai. Tá devendo uma conversa aqui, acho que logo logo a gente vai fazer. Eu e o Fernando Upur. Aqui do Paulo. Como os economistas dizem que imprimir dinheiro não gera inflação se eles mesmo colocam uma taxa... ficou quebrado aqui, não sei. Achei que eu tivesse... Marquei errado essa pergunta aqui. Sei que é impossível, mas e se o Fed quebrasse? Pois então, tecnicamente ou contabilmente, o Fed já esteve prestes a quebrar, mas hoje ele nem quebra mais contabilmente, porque houve uma mudança na forma de contabilidade do Fed, onde se houver um prejuízo na venda de ativos, por exemplo, pela marcação ao mercado, as taxas de juros subiram, as hipotecas viraram lixo, então tudo que o Fed tem no balanço dele não virou pó, mas perdeu muito valor, portanto ele ficou insolvente contabilmente. É o que acontece. Com essa mudança contábil, todo o prejuízo, mesmo que realizado ou não realizado, poderia ir para uma conta no passivo e não contra o patrimônio líquido. Ficaria um passivo negativo. É uma aberração contábil e que foi aprovada justamente para evitar que o Fed se torne insolvente. Eu falei sobre isso nessa série Porque o Fed está encurralado, vou colocar ela aqui também, porque lá tem toda a explicação técnica sobre isso com todos os links. Aqui do Luiz Bonfim. Criptos e moedas digitais dos bancos centrais é o início da extinção do papel moeda? É um passo nessa direção, sem dúvida, e assistam a todos os vídeos que eu já falei sobre isso. Se eu jogo algum game aqui, pergunta do Dan. Já joguei muito. No passado eu jogava pra caramba. Eu sempre joguei videogame, sempre adorei. Atari, depois tive Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, comecei a jogar computador. O meu primeiro computador foi um 486 DLC, era uma porcaria. Joguei muito computador, joguei na época com modem, conexão de escada da internet, terrível. E jogava Duke Nukem em 3D, depois joguei aquele do Star Wars, que eu me esqueci, o Jedi Knight, espetacular. Enfim, joguei muitos jogos, mas nos últimos 15, 20 anos jogo muito menos. Aí jogo de vez em quando com meu filho, que gosta de Xbox One, aí jogo FIFA com ele, é bacana, ele joga de moto, ele gosta de Minecraft, obviamente, tá jogando Roblox, Fortnite, que eu ainda não deixei ele jogar, mas daqui a pouco ele vai acabar jogando. Que mais? Leonardo Mader aqui. Se a Bolsa Americana despencar, o Brasil vai junto, não é? Então por que investir no Brasil? Pois então, isso é ruim, né? Porque o Brasil, quando o mercado vai bem lá fora, o Brasil muitas vezes não vai bem por problemas nossos, internos. Mas se o mercado desarranja lá fora, despenca, não importa o momento nosso brasileiro, a gente também vai sentir, a nossa bolsa vai sentir. O dinheiro gringo é muito importante, o capital tá lá fora, tá nos Estados Unidos, tá no mundo, e impacta a nossa bolsa, infelizmente. Aí, por que investir no Brasil? Primeiro, porque você tá aqui, estou supondo que você esteja aqui, tem trabalho aqui, tem família aqui, conhece melhor as oportunidades daqui, então, algo para ter no Brasil pode ser importante, mas a questão é o quanto investir no Brasil. Isso que pode ser muito bem calibrado. E não precisa botar tudo no Brasil, não. Aqui do Pedro Saraiva, tô com 34 minutos, vamos lá. Os investidores fogem da renda variável quando o Fed eleva a taxa de juros em pífios 0,25? Qual a atração? Muito difícil. Realmente, essa é uma boa pergunta. Assim, elevar a taxa básica em 0,25
Saiu de... Agora a taxa está em 0,25, e iria para 0,25, 0,5. É isso que vai incentivar uma saída de capital para renda variável, para renda fixa? Não. Não é nesse nível de aumento, não. Vai ser mais quando chegar num aperto monetário mais relevante, que possa ter impacto na bolsa, até pela via do valuation das empresas, né? Se aumentar a taxa de juros, o valuation das empresas cai. Mas se bem que para valuation importa mais a taxa de juro longa e não tanto a curta. Mas esse é outro motivo que complementa a resposta que eu dei anteriormente sobre o Fed aumentar vai ser o apocalipse da renda variável, se aumentar os juros. Não necessariamente, tem que aumentar mais para gerar um apocalipse. Para gerar uma queda. Não falar apocalipse, porque senão o pessoal fica assustado. Aqui, por que o DXY caiu? Por que o índice do dólar caiu depois do anúncio do FONC nessa semana? Não deveria ter subido? Não preste atenção aos movimentos imediatamente posteriores a uma decisão de política monetária, uma entrevista, etc. É preciso esperar um pouco a poeira abaixar, esperar os dias, semanas passarem, para a gente conseguir entender muito bem os movimentos de mercado. Apenas o dia seguinte é cedo para fazer uma análise mais definitiva. Aqui, ó. Sou autônoma fisioterapeuta. É melhor pagar o INSS ou fazer o MEI? O melhor é falar com um contador ou um advogado tributário que você tenha confiança para analisar a sua situação, quanto que você recebe, quanto que você ganha, se você tem outra empresa, outros investimentos, enfim. E aí ver no seu perfil qual é a sua necessidade, o que se adequa mais. Qual o teu melhor vídeo explicando por que a volta do câmbio fixo seria bom ou ruim para real e brasileiros? Mais do que vídeo, eu vou recomendar artigos do Instituto Mises Brasil, vou colocar aqui embaixo, que tem vários bem interessantes sobre o melhor arranjo, câmbio fixo ou câmbio flutuante. Vou também vou recomendar um artigo do Jesus Huerta de Soto, que foi um professor de mestrado na Espanha, e ele defende o euro justamente porque é uma moeda única, portanto é um regime de câmbio fixo. É bem interessante esse paper dele, vou colocar o link aqui. Acho que foi publicado pelo Mises Brasil e deve ter alguma palestra dele em espanhol também sobre o tema. E por fim, uma forma de pensar o câmbio fixo ou câmbio flutuante é: hoje o Brasil, entre todos os estados da federação, nós temos um regime de câmbio fixo. Já pensou se todos os estados tivessem uma moeda? Já pensou o caos que isso seria? O quanto que isso interromperia ou traria obstáculos para o comércio entre os estados? Imagina o problema de definição de preço, sim, seria o caos completo. Então, quando a gente entende do mundo que a gente está e imagina o oposto, bom, realmente é mais benéfico um regime de câmbio fixo entre os estados e não moeda para todo mundo. Isso vale para os países também. E esse era um dos pontos mais positivos do padrão ouro, porque era uma moeda única para o mercado global, portanto, regime de câmbio fixo para todos os países. Aqui a pergunta do Luft Jr. O que impediria o Brasil das consequências negativas ao permitir dolarização de contas? Pois então, esse é o marco legal do câmbio, que está bem interessante, é um passo na direção correta. O que vai impedir uma dolarização efetiva são as regras ou restrições que o Banco Central vai impor para conta em dólar. Não vai ser em D0, acho que ele vai demorar algum tempo para permitir isso. E ele também tem em mente esse risco para a nossa economia. Risco para ele ruim, risco positivo para a gente. Eu preferia ter conta em dólar e poder ter dólar sem problema, mas o Banco Central, o dono do real, não quer correr esse risco livremente. Aqui mais 3 e vamos lá. Conselhos para quem está iniciando na carreira de assessor de investimentos. Eu acho que eu diria o seguinte: primeiro conselho é estude, conheça muito bem, primeiro, o mercado financeiro, todos os investimentos, as alternativas de investimento que existem no Brasil, que existem fora. Então domine os instrumentos, domine os ativos, domine todo o ferramental do mercado financeiro. Outra dica importante e fundamental é: conheça o seu cliente. Faça perguntas, entenda a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Quanto mais você conhecer da realidade do seu cliente, melhor você vai conseguir orientá-lo para como alocar os seus ativos.
se renda fixa é mais adequado, se é bolsa, se é no exterior, se é no Brasil, se é mais longo prazo, se é mais curto prazo. Então, conheça o seu cliente. Pergunte, pergunte, pergunte. Não simplesmente pense, tem aqui um CDB ou uma debenture que rende IPCA mais 10%. Cara, ótima rentabilidade. Você não quer investir nisso? Pode botar, ótima rentabilidade. Pô, mas e se o cara precisa do dinheiro do ano que vem? E se é uma debênture de 5 anos? E o risco do emissor, da empresa? E se o cara não entende como funciona o rendimento e na hora que sair pode ter um prejuízo, como é que vai funcionar isso? Então, é importante conhecer, sobretudo, o seu cliente e a sua realidade financeira e as suas necessidades. Mais duas e acabo. Como proteger nosso dinheiro dos efeitos de um grande reinício global, né? Pois então, o momento atual é muito desafiador porque no mundo inteiro a inflação está elevada e não é fácil bater a inflação com os instrumentos tradicionais. Renda fixa lá fora, quase nenhuma está rendendo mais do que a inflação. Aí você precisa recorrer a algum título de tesouro que pague a inflação, mas aí tem que alongar um pouco o vencimento, o prazo daquele título, tem que pegar mais duration. Renda variável varia, em momentos de estresse pode acabar perdendo dinheiro em algum momento. Ouro é um ativo de proteção, mas mais a longo prazo, e no momento as taxas de juros reais estão baixas, então o ouro está lateralizando. Cripto é importante ter, sem dúvida, mais a longo prazo, tem muito potencial, mas é muito volátil. Então, na prática, não tem uma proteção perfeita. É preciso pensar no longo prazo, mas no curto prazo está difícil de se proteger da inflação e conseguir, esse ano, a inflação dos Estados Unidos pode bater 7% nesse ano. Imagina, 7%. São poucas carteiras que dão 7% com tranquilidade ou sem nenhuma volatilidade. Quase nenhuma. Então, é um cenário muito desafiador, é preciso diversificar e é preciso ter também em mente o longo prazo. Última pergunta aqui, e aí eu encerro. Aqui é o nome I Am The Contortionist. O que achou do Ulrich careca? Pois então, eu achei engraçadíssimo, dei risada. Esse é mais um meme do Fernando Upur, que alguém comentou algum tweet, falou assim, alguém tem que fazer o Ulrich careca. E aí o Upur foi lá e fez o Ulrich careca e ficou engraçado demais. E o próprio Stormer olhou e achou engraçadíssimo. E depois o Upur fez um tweet sobre isso. Vou colocar o link aqui embaixo. Acabo por aqui. Hoje fomos com 42 minutos. Não sei qual vai ser o próximo vídeo do canal. Como vocês estão assistindo no dia 26 de dezembro e eu gravei no dia 18 de dezembro, tem muita coisa para rolar até lá. Mas espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo. Se eu não fizer nenhum vídeo, um bom ano novo e voltamos no próximo vídeo, talvez em 2022. Valeu, obrigado. Muito bem, várias perguntas respondidas do domingo passado, mas essa deu, talvez quase 1h20 de perguntas e respostas. E agora eu tenho que me preparar para a formatura da pós-graduação de Escola Austríaca.